Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra hoje aqui aos vossos corações. Você já ouviu falar da mulher samaritana? Algumas mulheres às vezes dizem assim: eu já fui como a mulher samaritana. Ela quer dizer, eu já tive vários maridos. E aqui essa mulher, ela era de Samaria. Os samaritanos não se davam bem com os judeus. Mas Jesus um dia passou num lugar chamado Sicar, lá onde tinha um poço, que já foi de Jacó, que ele tinha dado para o seu filho José. E essa mulher estava tirando água e era quase meio-dia. Essa história está aqui em João capítulo 4. Não sei se vou ler, mas eu estou falando, quem tem Bíblia pode acompanhar. Está vendo essa flor? Essa flor aqui, ela é feita de fita, é muito bonita, né? Foi uma amiga minha que me deu essa caneta. Se eu plantar, ela não vai nascer, né? Porque ela é morta. Se eu enterrar isso aqui, não vai nascer porque é morta. Como é que algo morto vai nascer? Ela não é uma semente, ela é algo que é feito de fita. Isso aqui não tem vida. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Tá vendo essa semente? É milho. Se eu plantar isso aqui, nasce porque é uma semente. Mas a semente que eu quero plantar hoje é a palavra de Deus, que ela é comparada como uma semente, porque a gente fala dela, depois ela nasce no coração das pessoas. As pessoas são abençoadas e têm vida, têm alegria, têm paz, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É uma palavra que liberta, é uma palavra que transforma. E essa mulher, ela teve um encontro com Jesus naquele poço. E quando Jesus disse, vai lá, chama o teu marido, ela disse, eu não tenho marido. Mas quando Jesus diz, você falou bem, você não tem marido, porque sim, o que você tinha não é seu. O que você tem não é seu. E essa mulher perguntou, você é um profeta? Ela reconheceu que aquele homem era um profeta, Jesus era um profeta. E ela ficou tão feliz quando Jesus começou a conversar com ela. E Jesus pede água, ela disse, você é muito fundo, você não tem vasilha, como é que você ia tirar água daqui? E Jesus começa a conversar com ela, e ela fica tão maravilhada que ela começa a falar de Jesus para outras pessoas. Ela fala para o povo dela que viu um profeta, porque esse profeta, esse homem, falou da vida dela, se esse homem conhecer ela. Em outras palavras, esse homem falou de mim, sem eu ter falado nada para ele. Só pode ser vindo de Deus, E depois os samaritanos pediram para ele ficar mais dias lá. E eles disseram para a mulher, olha, eu estou aqui, eu acredito nele. Não é porque você falou, mas é porque nós vimos e ouvimos. Ou seja, a palavra de Deus, ela traz toda transformação para a vida de uma pessoa quando ela crê. Quando as pessoas veem algo mudado em nós, elas começam também a acreditar que a palavra ela muda, porque a palavra muda de verdade. Eu sei porque ela já mudou muitas coisas na minha vida e mudou a vida de muitas pessoas. O próprio apóstolo Paulo, ele judiava com os cristãos, prendia os cristãos, perseguia os cristãos, mas um dia ele indo para Damasco, ele só ouvia uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E era a voz de Jesus. Ali ele caiu do cavalo, ficou cego, mas depois foi um grande homem de Deus, ele foi sofrer pelo evangelho, ou seja, ele se converteu. Ele era um fariseu, ele estudava muito, era um homem que conhecia as leis, de Moisés. Ele era um homem, como é que eu posso dizer, estudado, formado, um homem que sabia muitas coisas da palavra de Deus, só que ele não conhecia Jesus. Quando a gente fala de Jesus para as pessoas às vezes rejeitam, não querem, e eu digo que essas pessoas não querem Jesus porque elas não conhecem Jesus. Eles pensam que servir a Deus é algo ruim. É maravilhoso, Deus, gente, servir Jesus, seguir Jesus. Se nós pregamos a palavra de Deus porque nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e só há salvação em Jesus, porque é Ele que veio, Ele é o amor de Deus que veio. Deus, Ele revelou o seu amor por nós, Ele demonstrou o seu amor dando o seu Filho para morrer por nós.
para nos dar uma vida eterna, uma vida de alegria. E quando você olha aqui para o Novo Testamento, muitos milagres foram feitos por Jesus. Mas Jesus é o Messias que desde o Antigo Testamento já falava dele. E essa mulher, quando ela ouviu, meu Deus do céu, ela teve uma vida mudada. Ela começou também a falar de Jesus. E diz assim, no versículo, deixa eu ver aqui a conversa dela, o versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade de comprar comida. Disse-lhe, pois, Jesus à mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher? A mulher falou para Jesus, como é que tu és judeu e pede água para mim? Primeiro porque não podia uma mulher se encontrar com um homem naquele momento lá. Os samaritanos também não se davam com os judeus. E Jesus chega no povo, depois a mulher chega, né? O versículo 10, Jesus respondeu e disse, se tu conhecer o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele e te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Jesus é a própria água vida. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus falando para a mulher, porque o Pai procura a tais a que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. Ela dizendo que quando viesse o Messias, né, ele ia ensinar tudo para ela. E Jesus se declarou ali naquele momento que ele era o Messias, né? E nisso vieram os seus discípulos, os discípulos chegaram, né? E maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou que falas com ela? Deixou, pois, a mulher e o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Gente, isso é maravilhoso demais, demais, demais. Então, o pessoal foram até Jesus, né? Os homens pessoal, que ela começou a falar de Jesus. Mas aqui no versículo 42, que é o último que eu quero ler, e diziam a mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Quer dizer que as pessoas que a mulher falou de Jesus para eles, né, disseram que já não era mais pelas palavras daquela mulher, mas eles viram Jesus, eles ouviram Jesus,
E eles começaram a crer, eles reconheceram que verdadeiramente aquele ali era o Cristo, o Salvador. Então essa é a semente da palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma semente. E o seu coração, como uma boa terra nesse dia, receba essa palavra. Se eu plantar isso aqui, esse milho, que é uma semente, vai nascer, vai dar espiga de milhos, várias espigas. E essa palavra, ela faz um efeito grande no coração daquele que recebe. Você precisa ouvir mais falar de Jesus, falar do amor de Deus. Você não precisa ouvir falar de um Deus severo que castiga, mas você deve ouvir falar do amor de Deus. Esse amor foi revelado para nós através da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu para perdoar os nossos pecados. Quando você vê os milagres que Jesus ele fez, o seu coração começa, sabe, a ser gerado uma fé. E nós começamos a entender que o que Jesus fez na vida daquele povo, ele pode fazer também na minha e na tua vida. Quando eu venho a pensar na história da viúva de Naim, que já ia enterrar o seu filho, a mulher já era viúva, e agora o filho havia morrido, ela ia enterrar, e Jesus teve compaixão e ressuscitou aquele filho. A mulher do fluxo de sangue, ela viveu 12 anos, gastou muito dinheiro, não ficava boa. Mas quando ela teve um posicionamento, uma fé maravilhosa e uma ação, ela foi até Jesus. Ela acreditou que se ela realmente tocasse na roupa de Jesus, nas obras da roupa de Jesus, ela seria curada, e ela foi. Então o que é preciso para você crer nesse Jesus maravilhoso que morreu por nós? Escute mais falar, pegue a Bíblia, pesquise quem foi Jesus. Sabe, mas não seja uma pessoa religiosa, seja uma pessoa simples. Que se você for uma pessoa simples, você vai entender que Jesus morreu para salvar o perdido, que somos nós, eu e você. E não precisamos julgar as pessoas, porque nós não somos Deus, não somos juiz. Só é preciso nos levar essa palavra, que é a semente, para que ela brote no coração das pessoas, para que as pessoas escutem e elas acreditem que Jesus não está mais naquela cruz. Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, e Ele está à direita de Deus intercedendo por mim e por você. Sabe, Ele é amor, Ele ama nós do jeito que nós somos, Ele morreu para nos salvar. Ele veio para salvar, sabe, os que estavam perdidos, sem direção. E hoje nós encontramos força em Deus. Deus, Ele dá força para nós. Deus, Ele dá alegria, dá paz. Ele nos dá uma vontade imensa de viver e contar as grandezas e as maravilhas de Deus. Aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele fez e está aqui na palavra. Gente, isso é maravilhoso demais. A palavra de Deus, ela é a verdade que liberta. Então a mulher samaritana, ela tinha uma vida sofrida, porque as pessoas não acreditavam, desprezavam por ela ter mais de um marido, né? Chamava até de prostituta. Eu não gosto muito de usar esse termo, não, né? Mas do jeito que Deus, Ele ama qualquer pessoa que não agrada o seu coração, qualquer pessoa que faz algo de errado. Deus, Ele quer salvar as pessoas, e Deus, Ele ama nós, mesmo com nossos defeitos e nossas falhas. Ele só quer que a gente se arrependa dos nossos pecados, para que sejamos salvos. Amém? E Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Tá certo? Um abraço para todos.